Então, às vezes, hoje, talvez você olhe para o seu filho aí, a sua filha, adolescente, às vezes já homem, mulher mesmo, e você fala, meu Deus, onde foi que eu errei? E não é que às vezes a gente errou, é que às vezes faltou alguma coisa, ou às vezes a gente deu demais também outras coisas em uma fase da vida em que a gente precisava ter prestado atenção. Então, hoje em dia, é a correria, que não dá tempo de ver, que não dá tempo de fazer, que não dá tempo de cuidar, e a gente acaba sem querer. Hoje eu tô cansada, amanhã é porque eu tenho uma coisa para fazer, depois é porque eu tenho um compromisso. E aí, quando você vai olhar, já se passou 3, 4, 5, 10 anos. E aí, muitas pessoas, quando elas param e conseguem enxergar, falam, meu Deus, a vida passou, o meu filho cresceu, e muitos usam a expressão, eu não vi o tempo passar, eu não vi o meu filho crescer. Porque estava sempre no trabalho, porque não tinha tempo para cuidar das crianças, porque não tinha ali, às vezes, o jeito, né? Porque a criança nasce, o pai nasce a mãe junto, a gente já sabe. Mas, em cada momento, o pai precisa buscar, a mãe precisa buscar para aprender com essas novas situações. E se você tem mais de um filho, você vai olhar e vai falar assim, aquilo que eu tentei com o filho número 1, deu certo com ele, mas quando eu tentei a mesma coisa no filho 2, não deu certo. A gente precisa se adequar. E é o que acontece muitas vezes. Eu gosto de fazer aquela pergunta, né? Quem que é a criança aí quando você olha de fora, né? É o pai ou é a criança? Porque às vezes a criança faz uma birra, às vezes a criança faz uma rebeldia, às vezes a criança tá testando ali a tua paciência. E aí, quando você olha, você fala, meu Deus, o pai tá mais criança do que a própria criança, porque é que nem um cabo de guerra, né? Tá um puxando de um lado, outro puxando do outro. O que vai acontecer? Vai quebrar isso aí e vai dar confusão. E qual é a confusão? Pode ver, deu confusão? O pai tá sem paciência. A criança tá chorando desembestada e mais um pouco não sabe o que fazer. Ah, você acha que não dá vontade, às vezes? Sair correndo, se trancar no quarto, no banheiro, falar, ai, meu Deus, larga pra lá. Quem nunca passou por isso, né? Até esses dias eu estava vendo uma série na televisão, eu achei muito interessante. Porque quando a mulher fica grávida, o casal ali tá esperando o filho, é tudo de bom, é como se você vivesse num paraíso, né? E aí, não é que ninguém te explique, é que, na verdade, não existe como te explicar o que vai vir a seguir. Quando a criança nasce, há mulheres até que entram em depressão no pós-parto, porque falam, meu Deus, o que eu fui fazer da minha vida? E eu creio que muitas mulheres já passaram por isso, falam, meu Deus, realmente, os primeiros dias ali, eu imagino que seja muito por causa da privação do sono também, né? A mudança muito drástica, tipo, de um dia você não tem um nenê, no outro dia você tem tudo para fazer um nenê, você ainda para cuidar e uma série de coisas. Então é um choque muito grande e é muito rápido. E não existe como você prever algumas coisas, alguns comportamentos, porque eles vão acontecer a hora que a criança chegar ali. E aí, nesses momentos, é que a gente precisa de apoio, a gente precisa de ajuda, mas não existe um manual, não existe um documentário, não existe um programa de TV, um livro que você compre, que ele vai te preparar para tudo que vai acontecer ao longo da vida dessa criança e da sua própria vida. E é um momento difícil, é um momento às vezes de solidão, o início, é um momento às vezes onde o marido apoia, mas existem outros maridos que não apoiam, existem mães que tiram de letra, que se dão bem e, poxa, parece que nem aconteceu nada demais, e existem outras que têm dificuldades maiores. Então, querendo ou não, esses primeiros momentos, eles vão sim gerando conflitos novos, gerando dúvidas, gerando incertezas, gerando muitas vezes falta de confiança naquilo que você está fazendo, para que quando começar a acontecer a fase um pouquinho maior, que começa ali a rebeldia, muitas vezes a sua confiança ela já foi perdida. E nessa hora entra o braço à força, vamos dizer assim, porque aí já não é mais sabedoria, aí já não é muitas vezes mais buscar entender o que está acontecendo, simplesmente é o toma lá da cá. A criança chorou, desce o braço, põe de castigo, tranca no quarto, tranca na sala, liga a televisão, põe no celular, ai, mas sai de perto de mim.
E aí isso vai só se agravando ao longo da vida. Quando a gente tem dificuldades, a gente precisa avaliar tudo. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, principalmente para as mães, para quando a gente fala de casamento, para quando a gente fala de qualquer coisa, de pecado, não adianta olhar para trás e se culpar por aquilo que aconteceu. Não. Se foi errado, se você acha que aquilo que passou não foi bem, não deu certo, só não faça mais. Pronto, se arrepende e acabou. Entendeu? Não precisa ficar se autoflagelando o resto da vida e achar que tudo aquilo que aconteceu realmente foi por culpa daquele episódio e que agora não tem mais jeito e não tem mais salvação. Porque não é assim. A gente não pode viver a vida toda se culpando. Falando das crianças especificamente, a gente precisa, e eu sempre falo sobre isso quando falo de crianças, no mundo que a gente vive hoje, precisamos estar mais atentos. Então, um dos pontos onde a rebeldia começa a imperar é porque nós, pais, vamos nos tornando omissos na criação dos filhos. A gente acha que porque o filho está indo na escola, tem notas boas, né? Porque a professora, ela elogia, porque não tem reclamação, porque ele não foi para a diretoria, que isso aí já é o suficiente, que o seu filho está bom e está tudo sendo feito do jeito certo. E não, porque às vezes as crianças, elas escondem os seus sentimentos, as suas atitudes ali, porque elas não têm com quem conversar. Então elas não têm em quem confiar. A gente não presta mais atenção, mas os pontos fundamentais é que quando a gente se omite da criação, a gente cai numa armadilha. Por quê? Porque o mundo vai enlaçando aí, vai enredando essas crianças e vai fazendo com que elas percam muitas vezes a identidade familiar. Elas não sabem, elas não conseguem mais se identificar, até às vezes com a própria família. É aquela coisa, eu vivo com meu pai, com a minha mãe, mas eu não sei quem eles são. Por quê? Porque eu não convivo com eles. Eu, às vezes, gostaria de contar alguma coisa para o meu pai e para minha mãe, mas não conto porque eu não sei como eles vão reagir. Eu não sei se eles vão me apoiar. Às vezes, o jovem, a criança, quando acontece alguma coisa na escola, com os amigos, e o jovem não sabe lidar, não tem com quem conversar, imagina que todo mundo vai crucificar. E a gente, como pai, a gente precisa entender que, para não chegar num ponto desse, há um caminho que ao longo da vida ele é trilhado. Então hoje, você está com um adolescente aí na sua casa, não adianta você pegar e começar a pensar onde foi que você errou quando ele tinha 1 ano de idade, porque foi aquele não que você não falou, ou aquele sim que você falou na hora errada, e que agora você não vai mais ter como voltar lá atrás e consertar aquilo. Então hoje, a gente vai precisar buscar em Deus a sabedoria para resolver o hoje. Claro que o ontem, ele nos dá referências. Porque, por exemplo, se você passou a vida toda trabalhando, que é o que mais acontece, é isso hoje. O pai sai cedo para trabalhar, chega tarde, às vezes levanta, o filho está dormindo ainda. Quando volta, o filho já foi dormir de novo e passa, às vezes, a semana toda sem ver a criança, né? Olha, mas não vê. Vai lá no berço, vai lá na caminha, dá um beijinho de boa noite, mas não teve um diálogo, não teve um abraço, não teve um carinho, não teve um achego, não sabe os problemas, né? E isso é um ponto que os pais, principalmente os homens, né? Quando trabalham fora e a mulher cuida, ou geralmente a mãe fica mais com o filho. Tem casais que é o contrário, mas a maioria é assim. Precisa se interessar mais também para fazer parte de tudo isso. Por quê? Porque passa essa fase e você não vê. Quando chegar o momento que você precisa intervir, vocês não são mais ali como se não fossem pais e filhos, porque não há um elo, não há uma ligação. Então aí o que a gente vai precisar fazer? Restabelecer esse contato, restabelecer esse elo que foi perdido, criar novamente esse vínculo, e muitas vezes a própria criança rejeita. O elo vai se quebrando ao longo da vida e as crianças e os pais já não conseguem mais se reconhecer como pais e filhos, às vezes perde o respeito. Então, em cada passo da sua vida, ele precisa ser dado de acordo com o momento que você está vivendo e com aquilo que a tua criança precisa. Então, um ponto fundamental, tem rebeldia? Alguma coisa está errada. Está errada. E você quer saber o maior? Que as maiores reclamações é assim: Priscila, me ajuda. O meu filho está impossível, né? Ele precisa mudar.
mas às vezes não é a criança. Às vezes, e na maioria das vezes, somos nós. Por quê? Porque ele precisa da mudança, sim. Ele precisa reconhecer que esse estado, essas atitudes que ele tem tido não são certas. Então, ele com certeza precisa mudar. Mas quem precisa ensinar eles a mudarem? Somos nós. Então, nós vamos mudar e eles vão automaticamente ser mudados ali por completo de uma forma sutil e automática. E não adianta eu ficar lá martelando porque eu quero, porque eu vou, vai lutando aquele resultado e você não vai conseguir fazendo aquilo do jeito que você está pensando. Às vezes você, mudando a atitude em um ponto, ela vai refletir lá no outro. Você, dando um abraço, dando um carinho, dando uma conversa, dando uma atenção, estando mais presente, fazendo parte da vida da sua criança, do seu filho, da sua filha, você vai automaticamente acertar ali, ó, a rebeldia. Analise, porque não adianta você falar, Priscila, me fala o que eu faço, porque você sabe como você cria o seu filho. Se eu for aí conversar com você, vamos sentar aqui, fala a verdade para mim. Ninguém conta a verdade, infelizmente. E é por causa disso que muitas vezes a gente sofre, porque a gente não quer ver as nossas falhas, a gente não quer ver as nossas deficiências. E assim, se a gente fecha os olhos para nós mesmos, a gente não melhora. Então, para que a gente alcance a rebeldia do seu filho, da sua filha, a gente precisa alcançar você. Então, olha, tenha mais paciência. Aí são conselhos úteis que vêm da parte de Deus e da palavra. Porque a ira não produz a perseverança de Deus, eu sei, às vezes dá vontade mesmo de sair correndo, chorando. Ai, meu Deus, me ajuda. Mas não tem jeito. E não adianta a gente tornar-se criança também e sair brigando no mesmo nível ali, porque a criança ela vai achar que aquilo é uma brincadeira, que aquilo é bom, que aquilo é o que ela tem que fazer e continuar fazendo. Ué, qual é o espelho que ela está tendo? O próprio pai, a própria mãe, fazendo a mesma coisa que ela está fazendo. Então, se a gente agir com sabedoria, tendo paciência, aquela perseverança, você fala não hoje, amanhã a criança está tentando fazer de novo a mesma coisa. E aí chega uma hora que você faz o quê? Deixa pra lá, né? Ai, eu não vou conseguir. Mas aí é o ponto-chave. Os pais precisam perseverar. Os pais não podem viver brigando com seus filhos, viver em pé de guerra. Sabe por quê? Ele vai lá no mundão, os amigos dele não brigam com ele. Aquele traficante que está ali oferecendo droga para ele, não briga com ele, pelo contrário. Vai chegar lá como um príncipe, como o melhor amigo do mundo. E vai, não, seu pai não te entende, né? Vem cá que eu te entendo. Sua mãe não te dá atenção, né? Vem cá que eu te dou atenção. E aí, quando for grande, principalmente na adolescência, aí você perde o controle e perde a criança para as mãos aí das trevas. É por isso que muitos filhos hoje, muitas vezes não querem ir com os pais para a igreja, porque os pais não são convertidos, não fazem por onde, não obedecem a palavra, acham que pode viver de qualquer jeito, se justificando. As crianças não vão querer, porque por mais que a gente ache que não, as crianças conhecem muito melhor a palavra do que nós. Você veja a criança, solta ela na igreja, o pastor está pregando a palavra, e ela tá lá brincando, rabiscando, correndo, gritando, atrapalhando até o culto às vezes, né? Que os pequenos não são fáceis. Aí o que acontece? O que ela faz? Pergunta para ela depois o que o pastor falou. Você vai ver que ela vai falar coisas que têm sentido da palavra. As crianças aprendem de uma forma diferente. Então a gente precisa prestar atenção que a forma como elas aprendem e a forma que elas querem, elas precisam de autoridade, sim. Mas a autoridade não é o chinelo na mão. Mas você imagina uma criança viver assombrada porque um pai e uma mãe só briga, só bate, só xinga, só espanca. Que amor que essa criança, como é que ela vai desenvolver dentro dela a confiança? Porque tudo que ela fizer, ela já está esperando ali a cinta. Quando o seu filho faz uma coisa errada, se ele sabe que aquele cinto como fala, o couro come e vai pegar para ele o lado dele ali, ele não vai te contar as verdades, ele vai omitir as mentiras, ele vai ali tentar de todas as formas não fazer chegar até você. Quer dizer, olha a confiança do teu filho em você, quer dizer, ele acredita que tudo que acontecer na vida dele, ele vai receber pancadaria em troca. Então, seu filho está precisando de correção, ele precisa de conversa. Se o seu filho está rebelde, ele precisa de amor, de atenção. Se seu filho está fazendo coisas erradas, ele precisa que você, com sabedoria,
tente tirar ele do caminho errado. Porque, por exemplo, um jovem que está nas drogas, ele precisa dos pais para sair dos vícios. Mas a maioria das vezes, como que nós agimos num caso desse? A gente age, você não pode fazer isso, porque agora você é um... E começa a usar palavras lá de baixo calão. Você é um sem vergonha, eu te dei tudo, e olha o que você foi fazer comigo. Você traiu a minha confiança, olha onde você foi se meter. Você não é mais meu filho, pega suas coisas e vai embora. Desce ali o couro de verdade no filho. E aí? Isso, a gente está ajudando. Quando ele olhar para a situação e falar, eu não tenho mais saída, ele vai vir te procurar. Ele fala, não, meu pai, quando eu estava ali, precisando talvez de um conselho, ele me pôs para baixo, falou que eu era a pior das criaturas. E agora que eu preciso de ajuda, é o último que eu vou procurar. E aí vamos criando mágoas, vamos criando rancores, vamos criando uma série de coisas. Então, cada passo da vida é uma novidade, tanto para o pai quanto para os filhos. E cada dia você vai precisar aprender coisas novas. Então, abra o teu coração, busca a tua espiritualidade, porque a tua espiritualidade ela vai te amadurecer. Um lar onde os pais eles se esforçam em obedecer a palavra, um lar que ama, um lar que cuida, não só de si mesmo, mas que cuida das outras pessoas, que se importa com outras pessoas. Um lar de pessoas que convivem com pessoas também do bem, que estão ali nos mesmos princípios, no mesmo propósito. A probabilidade vai reduzindo gradativamente. Quanto mais bem você faz, mais bem você traz para perto de si. E quanto mais você se esforça em cuidar, mais também vão cuidar de você. Então, por mais que às vezes pareça impossível, pareça difícil, a gente precisa não desistir. E a gente precisa buscar meios e mecanismos de entreter nossas crianças, de dar um pouquinho de tranquilidade para a mãe e para o pai também dar uma volta, passear, tomar um banho decente, né, às vezes. Mas também a gente precisa estar com essas crianças. Às vezes a gente precisa, sim, abrir mão das nossas coisas, das nossas necessidades para estar com eles. Então precisa haver um equilíbrio. Não se anule, né, como pessoa, porque se você se anular como pessoa e você só viver para o seu filho, acontece muito isso também. Às vezes os pais dão tudo, se dão tanto, que chega uma hora que não tem mais eles. Os pais morreram de tanto que se deram. E isso também faz mal. Então precisamos de equilíbrio. Precisamos de sabedoria. E a sabedoria quem que dá? É só pedir, quem que dá? Você sabe a resposta? É Deus, né? Que a Bíblia fala. Aquele que pede sabedoria eu dou, liberalmente. Quer dizer, ele dá de graça, ele dá ali, ó, na hora. Pediu, recebe. Então busca. Nem tudo está perdido, mas reveja a sua vida, não para se culpar do que passou, mas para melhorar daqui para frente. E olha, briga, bater, xingar, menosprezar, isso aí é um dos pontos que não funciona. Então, se isso já está na tua vida aí, começa a mudar.